Amém, amados? Louvado seja Deus. Quero trazer esta noite para vocês. A leitura que foi lida está aqui. Amém? Está estampada aí a olho de todos os ouvintes desta noite. E amém? Amém, amados? Eu quero a atenção de vocês para que vocês possam, então, levar algo para a sua consciência, para a sua memória, porque tudo que está aqui está dentro da Bíblia. Amém? Eu não posso, e é impossível, é proibido cada pregador levar além do que está escrito. A Bíblia diz que não podemos pregar, nem tampouco falar daquilo além do que está escrito, porque geralmente isso acontece quando é procedência maligna. Mas desde já eu quero repetir para vocês, eu estou muito feliz com a presença de cada um, seja sempre bem-vindo. Tem pessoas que estão vindo, inclusive a irmã Maria Alice não tinha vindo aqui, né? A Letícia está tendo a possibilidade de participar. Deus abençoe a Letícia, apenas que o Jefferson não foi possível estar aqui conosco, né? Tem alguns convidados do culto passado que está bem um tempinho, né? Não foi possível também se encontrar. Mas eu quero dizer que com essa quantidade de pessoas já estou muito feliz, porque uma alma só vale mais do que o mundo inteiro. Amém. Amém? Uma alma só vale mais do que o mundo inteiro. Então, eu quero dizer para vocês, nesta noite, esse estudo é com o tema, seja plenamente irrepreensível corpo, alma e espírito. Amém? Louvado seja Deus. Irmã Rosa, depois você copia, tá bom? Você já tirou foto, tá bom? Tá bom, depois eu queria a sua atenção para que vocês pudessem ser ajudados, tá bom? Tá bom assim? Então vamos. Esse é o tema, né? Nós lemos. Plenamente irrepreensível, corpo, espírito e alma. Coloquei assim, realmente está dessa forma. Aqui, gente, só lembrando que aqui é uma representação, amém? Aqui é a alma, aqui é o espírito e aqui é o corpo. Nós vamos falar desses três seres que eles andam juntos. Mas o que acontece? Eu estou falando nesta noite, quero focar com vocês nesses sentidos que está em cada corpo tem esses sentidos, que chamam sentidos. Em outros estudos a gente encontra o chamado canais. Aqui está o sentido do corpo, aqui está o sentido do espírito. Amém? Não vai pensar que só tem sentido no corpo. Aqui nós encontramos lá na sala de aula, no colégio secular, o professor fala para a gente, não é isso? Quando nós chegamos na esfera espiritual, nós encontramos o sentido do espírito. Amém? Os sentidos do corpo, nós temos eles a olho nu, nós temos a visão, nós temos a paladar, nós temos a audição e assim sucessivamente, não é isso? Nós temos toda essa parte desse corpo aqui. Nós temos uma colocação aqui, nós temos por que são diferentes, aí também a gente vai estar falando, na aprovação que vai desenvolvendo o estudo e vai estar falando sobre isso aí. Vocês vão ficar sabendo nesta noite o porquê da diferença entre o corpo, o espírito e a alma. Amém? Esses sentidos aqui, é bom lembrar, quero a atenção de vocês exatamente para isso. Esses sentidos aqui, ó, tato, olfato, visão, paladar, audição, que são os 5 sentidos, eles recebem influência essa parte aqui, ó. Dá para ver, irmão? Essa parte aqui, ela influencia esses sentidos. O que é que influencia esse sentido? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Amém? Amém. Vamos lá para 1 João, carta de João, vamos estudar esta noite.
Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16 e Tiago 4, 17. A carta de João é lá no final, já pertinho do Apocalipse, tá bom? Só tem ainda para estar no processo. Dois 16. É que realmente passa as influências para este sentido do corpo. Encontraram? Encontrou, não sei se... Bem no final já aqui, as cartas de João, mesmo no Evangelho. Pode seguir. Amém? Lê aí, irmã Letícia. Capítulo 2, versículo 16. A primeira carta de João. Amém? Encontraram? Pode ler então. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a sabedoria da vida, não é do Pai, mas do mundo. A soberba, não? Ou a sabedoria? Soberba, desculpa, soberba. Soberba da vida. E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Amém? Vamos dar uma observada. Cobiça. Alguém sabe o que é cobiça da carne? Quem sabe o que é cobiça da carne pode falar. É que vocês interagem para vocês levar algo para a sua memória. O que é cobiça da carne, gente? Desejos da carne. Cobiça, desejos ilícito, cobiçamos, as pessoas dizem, não, a Bíblia diz, não cobiçai as coisas alheias. O que cobiça? Esse desejo está na carne. Amém? Amém. Não cobiçar a mulher do próximo. Esta cobiça está onde? Na carne. Só que essa cobiça que está na carne, ela influencia na visão, também está na carne. Ela faz conexão, e aqui chama-se de canais. Esses canais podem estar entupidos, palavra mais rápida para vocês entenderem. Esses canais podem estar entupidos com essas influências. Amém? A influência é aquilo que lhe chama atenção, lhe domina, a inclinar aquilo. Chama-se influência. Fulano de tal foi influenciar, a outra levou para o lugar errado. É um exemplo mais rápido, né? É influência, incentivo, dominou, enganou. Pronto, vamos dar um exemplo bem mais claro e bíblico também. Foi que a serpente fez com Eva? Influenciou ela a praticar o erro, a praticar o pecado. Foi a influência satânica. Quando a irmã Letícia leu isso aqui, ou melhor, João, capítulo 2, versículo 16, ela está dizendo que não é do Pai, mas do mundo. O mundo, pessoal, não é essa atmosfera, não é o que nós olhamos ao mundo aí, não.
O mundo são as pessoas. O mundo são seres humanos. Quando as pessoas não são convertidas, eles são conhecidos como pessoas mundanas. Então, é o mundo. E uma coisa importante que a Bíblia nos fala, para nos ajudar na caminhada, ele diz assim: o mundo jaz do... Então não é bom, né? Não é bom. Quando diz já está, o mundo está no maligno. Quando essas pessoas sofrem nesses canais, que é os sentidos do corpo, essas influências, eles vão continuar sem desenvolvimento espiritual. Os canais do espírito vão estar também com interrupção. Eles não estão obstruídos, eles estão entupidos. Quando o nosso ouvido ouve audição, não é isso? Quando a audição ouve, o que acontece? Você quer logo correr para ver. Já começa a ter uma visão. Olha, eu quero ver, que barulho foi aqui? Quando você vê, qual é a primeira reação depois de ver? É falar. Ele ouviu, correu para ver, chegou lá, o que foi que tal? Foi ver. Aí ele vem falando aquilo que ele viu, não é verdade? Os canais do corpo. Tanto coisas boas quanto coisa ruim. Mas se ele sofre, essa pessoa sofre com essas influências da cobiça, da carne, geralmente ele vai estar administrando coisas negativas por conta dos canais estar entupidos com as influências da carne. O que é que fala lá em Romanos 8:8? Vamos lá? É bem fácil o livro, né? Amém. Romanos é bem facinho de encontrar. Aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8. Quem encontrar primeiro pode ler. Não vão se recusar de encontrar primeiro, não, para não correr da leitura, né? Capítulo 8, verso 8 de Romanos. Portanto, os que estão na carne não podem agradar. Amém? Já encontraram, já leram? Portanto, os que estão na carne, Paulo falando aos Romanos, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Com a cobiça da carne, com a cobiça dos olhos, porque os olhos são o quê? Os olhos são a janela do corpo. Amém. Com os olhos que o corpo consegue ver e falar. Com o paladar, que é um dos sentidos também do corpo. Amém? Amém. Pastor, qual é a finalidade dessa aplicação? A finalidade dessas aplicações é porque cada ser humano na Terra, cada filho de Deus, ele é obrigatório estar com esses 5 sentidos naturais, os 5 sentidos espirituais, totalmente obstruído, totalmente limpo, para poder ter acesso ao alimento à alma. Amém. Verdade. Glória a Deus. Pelo fato de nós sermos religiosos, não significa que nós estamos com esses sentidos limpos. Vai depender muito das nossas atitudes. As nossas atitudes que vão dizer se eles estão limpos ou totalmente entupidos. Amém, irmãos? Amém. Que vê tantas aberrações de mundo afora, né? Você vê que a própria Eva lá, ela ainda estava ainda com os sentidos, com interrupção, e ela não acreditou no que Deus havia falado para Adão. Então ela, em Gênesis 2:17, ela vai, distorce aquilo, arrasou e preserva Gênesis 3, de versículos 5 aos 8. Foi onde aquela serpente conseguiu enganar ela. Ela estava com os canais totalmente entupidos. Estava ausente de Adão. Como nós vimos no estudo passado, foi a primeira mulher a trair o marido na face da terra. Mas não é esse assunto que nós vamos entrar, temos só uma explicação do que já foi falado. Amém, amados? Então, o que é que acontece? Esse sentido precisa estar totalmente limpo. Para nós ter êxito, para nós ter sucesso espiritual. Para poder realmente estar em conjunto, nessa coletividade, com esses sentidos,
espirituais. Caso contrário, eles vão estar interrompidos de ter um alimento na alma. Pastor, tem pessoas, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Pastor, tem pessoas que é religioso e tem essa dificuldade? Tem. Nós temos um exemplo de Lucas 16, versículo 19, 20 anos. Vamos lá? Quem é essa personagem? Lucas é bem facinho. Um livrinho bem aí do Novo Testamento. Lucas 16, 19, 20 anos. O exemplo de alguém que estava com os canais entupidos, porém religioso. Quem tiver encontrado, fica de pé e faz a leitura. 16, verso 19. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha um corpo coberto de feridas e costumava largar perto da casa de Deus. Lázaro ficava ali procurando uma partida com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O povo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mau, e agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peça que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros do profeta, para os avisar que eles os escutam. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu ele. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés e os profetas, não terão mesmo que alguém ressuscite. Amém, irmãos? Um exemplo de alguém religiosos. Esse mesmo aqui encontrou Jesus Cristo, que é o jovem rico. Ele encontrou Jesus. Jesus falou para ele: Olha, tu vende tudo que tu tem, tu distribui aos pobres, e depois tu vem e segue-me. Qual foi a atitude desse religioso que estava com os canais entupidos? Entristeceu, deu as costas para a vida, e a morte encontrou ele lá no tormento, lá no Hades. E Lázaro, se você observar, quando você chega no versículo 22, você tem uma observação aí. Vê no versículo 22, vê onde a irmã leu. 16, 22. O que está chamando a atenção de vocês aí? Você vê que aí ele já sai da terra, já vai para uma dimensão. E com a diferença entre o pobre e o rico. O rico estava sendo apenas sepultado, como sepultamento normal, porém o Lázaro estava sendo uma saída especial, conduzida pelos anjos. Pastor, quer dizer que a pessoa rica vai para o inferno? Não quer dizer isso. Isso não quer dizer absolutamente nada. Vai depender do que está na alma dele. O gênio de vida que está na alma, segundo Efésios capítulo 1, verso 4. Deus nos elegeu nele desde antes da fundação do mundo. Quando você veio à terra, você já veio com a semente de Deus na alma. É por isso que Jesus diz assim: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ele diz em outras palavras, diz assim: as minhas ovelhas
ouve a minha voz e me segue. Lá no Novo Testamento, numa colocação que ele faz por lá, ele diz assim, ó, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é deixar a cobiça da carne de lado. Negar-se a si mesmo é deixar a soberba da vida de lado. É estar negando-se a si mesmo, é desentupir os canais, tanto do corpo, quanto também do espírito. Amém? Amém. Só uma observação para vocês, eu volto já para Lucas 16 ainda, que ainda falta essa parte. Mas só uma observação para vocês, esse homem aqui, é mesmo esse homem aqui. Só que esse homem aqui, ele não tem contato com Deus. Por que esse homem não tem contato com Deus? Uma pergunta para vocês. Por que esse homem natural não tem contato com Deus? Agora a gente responde. Estou perguntando antes de explicar. Eu quero só saber que vocês veem, que vocês acham. Por que ele não tem contato com Deus? Se vocês não souberem, vou estar explicando para vocês. Tá bom? Mas Cecília fez uma colocação. Tem alguém mais? Lembrando para vocês, tem alguém que vai responder mais? Não, né? Tá já. Lembrando para vocês que quando tudo que nós for observar nas escrituras, gente, nós temos que saber de onde nós viemos. Pela nossa origem, nós vamos então nos perceber o que nós temos, qual a dificuldade nós estamos tendo hoje, o porquê do que nós estamos acontecendo conosco. É através da origem, das raízes. Bom, quando Eva e Adão pecaram, nós viemos separados de Deus, amém? Viemos mortos espirituais, nós viemos sem contato com Deus, não é verdade? Para nós ter contato com Deus, não é esse homem de fora, mas para ter contato com Deus vai depender do que eu falei para vocês, vai depender do gene de vida que está na alma, esperando a água viva que é a palavra, refrescar essa alma, amém? Para poder então ter o contato com Deus. O contato de Deus, ele é uma dinâmica, não é uma mecânica. Você vai ver que o sentido do Espírito aqui, você não vê memória, você não vê consciência, você não vê imaginação, você não vê afeto. Isso aqui é tudo atitude que tomamos de acordo com o que estiver limpo por dentro. Não é verdade? Amém. Você já viu memória de alguém? Não, como é o seu nome? O meu nome é memória. Não existe isso aí, né? Não existe. Então o que acontece? Esse homem não tem contato com Deus porque ele veio da terra. Ele veio de uma terra corrompida. A terra que ele veio corrompida foi de Adão. A Bíblia diz que do pó viemos e ao pó voltaremos. Na proporção que somos pó, nós viemos já um pó corrompido. Viemos um pó separado de Deus. E nós não temos possibilidade nesse corpo aqui ter contato com Deus, a menos que dentro de nós tenha um gene de vida na alma, para poder manifestar e dominar esse corpo, fazer com que esse corpo não sofra mais com as cobiças da carne, com a cobiça dos olhos, e tampouco com a cobiça, com a soberba da vida. Esse é o motivo pelo qual esse corpo não tem contato com Deus. Entenderam agora? Amém? Alguma dúvida? Não, né? Então assim, voltando aqui mais um ponto para o jovem rico, né? O jovem rico, ele tinha tudo aqui na terra, vestia de linho fino, púrpura, ele tinha uma liberdade financeira, porém ele não tinha o gene de vida na alma. Ele não tinha o melhor. Dentro disso aqui vem uma pergunta também para vocês. Não é obrigado vocês responder, até porque não foi explicado. Estou apenas perguntando, porque vai que alguém saiba, né? Por que uma alma vale mais do que o mundo inteiro? Vai ter alguém que vai responder, né? Concentrar. Né? Por que uma alma vale mais do que o mundo inteiro? Está vendo que o mundo é rico em petróleo, em gás, em tanta coisa, né? Ouro, prata, bronze, ferro,
mas tem algo nessa alma que vale mais do que o mundo inteiro. Aleluia, glória a Deus. Tem alguém mais para fazer a colocação? Você não falou? Exatamente, olha, eu quero dizer para vocês, o gênio de vida que Deus colocou nessa alma é parte de Deus que faz ser um pequeno Deus na terra. Quem é filho de Deus é o pequeno Deus, diz a Bíblia, não é isso, irmã Rosa? Quem é filho de Deus é o pequeno Deus. Então, o que faz nós um pequeno Deus? Parte de Deus nessa alma, que vai enriquecer ela, que não tem mundo que pague o valor que tem nessa alma. Está explicado para vocês? Amém. Amém? Deus, gente, ninguém compra Deus. Deus é infinito, Ele é absoluto. Ninguém compra Deus. Parte de Deus que tem em você é um valor incomparável. É por isso que nós temos que deixar o mundo para trás. A Bíblia diz assim, aquele que não deixar pai, deixar mãe, deixar seus parentescos para trás e me seguir, não é digno de ser meu discípulo. Não é digno de ser meu aluno. Discípulo é aluno, é um aprendiz. Não é digno. Quer dizer, ele está dizendo que essa pessoa não tem um gênio, não tem parte de Deus nele. Jesus não falou, como eu acabei de citar para vocês, as minhas ovelhas, quer dizer, aquela que tem parte minha nele ou nela, na alma. Fica tudo para trás. Tudo que começou tem o seu final. Porque aquilo que tem em nós nos conduz para a eternidade? Porque é parte do eterno. Esse corpo que nós temos aqui, ele é perecível. Ele teve começo. Ele veio com o umbigo. Umbigo significa um sinal de renegado, um sinal de reprovação. Jesus não tinha umbigo, Adão não tinha umbigo. Mas por que nós somos descendentes de Adão e viemos com o umbigo? Porque Adão já caiu em pecado. Quando nós viemos de Adão, já viemos debaixo do pecado. Já viemos herdando essa separação, essa morte espiritual. Amém? Amém. Graças ao Senhor Jesus. Está aberto para vocês? Amém. Eu deixei um pouco aqui. O jovem rico vivia tranquilo, liberdade financeira, fazia o que queria, não ligava para lá. Lá em Israel eles se alimentam na parte mais alta, né? Aqueles alimentos que vai caindo, aqueles pobres que ficam embaixo vão se alimentando dos restos de comida. E Lázaro é o que ele desejava, ele não tinha condição financeira, ele é uma pessoa realmente conhecido como mendigo. Mendigo não tem autonomia para nada, não é verdade? Porém, o que tinha em Lázaro, que era parte de Deus, que parece um paradoxo, né? Era parte de Deus, não tinha no jovem rico. A alma do jovem rico se encontrou nessa situação. E também uma alma, aqui é um corpo. Uma alma e um corpo. Um espírito. Um espírito. Não vale a pena apenas ser religioso. Vai depender muito do que tem na alma. Tem pessoas que congregou 30 anos, 40 anos, voltou para a cachaça, voltou para a prostituição. Não é isso? Alguém conhece pessoas desse tipo? Oh, mas o fulano era crente, o fulano era crente, um bom crente, um pregador, um fulano e tal. Mas nunca teve encontro com Deus. Ele apenas teve uma influência religiosa, um espírito sedutor, ou um espírito religioso acompanhou ele e conformou com aquilo, não tinha um gênio de vida na alma, e com aquilo foi ficando sem sentido para ele, ou para ela. E aquilo então foi levando ele a manchar cada dia mais a alma. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Ser cristão não é o querer. Ser cristão não é você querer ser. Ser cristão, você já nasceu cristão. Amém, Senhor. Glória a Deus. Quando você chega lá em Mateus 11, 28, Jesus diz assim, olha: vinde a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados,
Sobrecarrego é peso sobre peso. Sobrecarregado de quê? De concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, tudo que vê, deseja. Não, essa questão ela é espiritual. Exatamente, esse cansaço não tem nada a ver com o físico. O cansaço físico é normal, todo mundo vai ter mesmo. Todo mundo tem, porque veio do fracasso, veio da separação de Deus. Aqui é um descartável, esse corpo nosso é descartável. Isso aqui não tem recuperação. Você vai, eu estou ficando velho, vou ter que me renovar. Não existe. Não tem possibilidade para isso. É aceitar o que Deus colocou sobre nós e renovar a parte de dentro. Amém, Senhor. Aleluia. É por isso que nós temos que realmente abrir os nossos olhos, saber quem somos nós. O nós é a parte de Deus que tem nesta alma. Glória a Deus, amém. O você é a parte de Deus que tem na sua alma. Amém. Se você não tem parte de Deus na sua alma, você vai ficar sofrendo com essas influências aqui, com os canais totalmente entupidos e não tem acesso a Deus. Pode se manter religioso o tempo inteiro, nunca vai posicionar, porque está sem força, não tem contato com Deus. Amém, irmão? Amém. Louvado seja Deus. Está entendendo, meu socorro? Religião, agora mesmo morreu um grande famoso religioso, né? Todos vão morrer, não existe não existe grande, o maior é Deus. Amém. O senhor tem que entender, respeitamos todos, mas o maior é Deus. Amém. Ele não teve princípio e não terá fim. É por isso que eu volto a falar para vocês. A parte dele que tem na alma do eleito, segundo Efésios capítulo 1, verso 4, aproveitar a eleição divina, é que faz toda a diferença no nosso percurso espiritual. Amém, Senhor. Aleluia. Que traz para a nossa vida, para nossas atitudes, a virtude. Amém. O poder. Todo mundo vai ver que você é uma pessoa diferente. Ele não sabe explicar isso. Ele só sabe dizer que é diferente. Amém? Amém. Porém, esse jovem rico está ficando para trás de novo. Jovem rico agora, ele está clamando, depois de uma rejeição, depois de estar uma vida regalada, agora ele chegou numa ocasião que ele saiu da terra e foi para o Arde, um lugar de tormento, um lugar de insatisfação. Amém? Amém. Ele vai para um lugar de insatisfação. Quando ele vai para um lugar de insatisfação, agora ele começa a lembrar de Lázaro. Começa a se tornar parente de Abraão, pai Abraão. Não é isso? Lembra tudo. O que vai fazer você lembrar, quando você chega lá, se você não se põe bem com Deus, vai estar tudo gravado na sua memória. Num dos sentidos do Espírito. Verdade. Amém. Você vai lembrar de tudo. Aquele jovem rico lembrou. Vai estar memorizado. Verdade. A sua consciência, ela vai filtrar. E a sua memória vai armazenar. Verdade. Amém. Por isso que ser cristão não é para qualquer um. Ser cristão, nasceu cristão. Amém. Ninguém lhe convence a ser um cristão no mundo. Não existe. Foi Deus que te escolheu desde antes da fundação do mundo. Amém. Para ser um cristão, para ser um herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Aleluia. É você. Que é esse você e a parte dele em sua alma, que é o seu você, que é o meu Amém. você, Amém. que é o nosso você. E a Amém. parte dinâmica de Deus em nossa alma, Glória. em nosso coração. Aí que vai fazer, volta a falar para vocês, vai fazer toda a diferença. O jovem rico não teve possibilidade, e lá ele pediu, como a irmã leu, como está escrito, estava pedindo socorro fora do templo, pedindo ajuda fora do templo. Quanto que ele encontrou Jesus, abandonou, entrou, teve face a face com a vida, deu as costas, menosprezou. A Bíblia diz lá em Provérbios 15, 32, aquele que não aceita correção menospreza a sua alma. Ele não aceita ser corrigido. Jesus quis ajudar ele,
ele menosprezou. A vida estava diante dele. Outro ser que Deus falou com ele, ele não deu ouvido, foi um homem lá do começo da Bíblia, chama de Caim. Amém? Amém. Caim, ele não quis saber da correção. Vamos dar uma olhada em Gênesis capítulo 4. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Começo da Bíblia, bem no comecinho. Gênesis capítulo 4. Vamos começar do versículo 5. Amém? Então Deus deu uma oportunidade para Caim. Só que a cobiça da carne e a cobiça dos olhos e a soberba da vida estava dentro dele. Estava entupindo todos os canais de Caim. Caim, nós sabemos que ele é a semente da serpente. Tiago diz assim, não como Caim, que era do maligno. Então assim, ele teve uma oportunidade, Deus deu chance a ele. Se não fizeres o bem, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres o bem, o mal jaz à porta. Quer dizer, o mal está no teu coração, está na tua mente, está na tua memória. Ele sugeriu fazer o mal. De repente ele vai, extermina, mata o seu irmão por inveja. Essa inveja está em Gálatas 5,19. E as obras da carne. Está envolvido isso aqui. Também entope canais. Verdade. Amém, amados? Amém. Vamos para Gálatas 5,19, lá no Novo Testamento. Glória a Deus. Aleluia. Quem encontrar primeiro, fica de pé e faz a leitura. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5,19. As coisas que a natureza produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes. Amém? A imoralidade sexual. A imoralidade sexual, ela é o quê? Chama de prostituição. Obras da carne. Obra da carne é fora da vontade de Deus. Porque nós lemos em Romanos 8,8. Não é isso? O que é que nós lemos em Romanos 8,8? Quem está na carne não pode agradar a Deus. O que é estar na carne? Vamos lá, quem responde? Quero ouvir a voz. Praticar as obras da carne de várias formas, né? Está na carne, está fazendo a vontade da carne, não de Deus, porque aquele que está na carne, Romanos 8,8, não podem agradar a Deus. Verdade, amém. Amém? É por isso que nós temos que ter um casamento de acordo com a vontade de Deus, para poder agradar a Deus. Amém. É verdade? Amém. Nesse sentido. Senão isso aqui entope também canais. Verdade. A sua vida não prospera, espiritual,
por conta da interrupção, canal fechado. Que é sentido, é a mesma coisa. Amém? Amém. Estão entendendo? Amém. Então a inveja está envolvida nessa questão, ó. Nós temos a impureza, a falta de pureza, nós temos ela aqui, ó. Lascívia, idolatria, tudo são Gálatas 19, feitiçaria, inimizade, porfia, imulação, ira. A ira Caim teve lá, não é isso? Ele irou-se, descaiu o semblante, porque estava totalmente odiado. Porque Deus se agradou da oferta de Abel, porque tinha revelação, estava no tempo e na estação apropriada. Abel estava levando cordeiro, tipificando Jesus Cristo lá na frente. Amém? Ele estava fazendo agora, olha, isso aqui eu estou fazendo hoje, ele estava fazendo um plantio, que vai nascer tal tempo, com a manifestação de Deus em carne. Jesus Cristo sangrando lá no Calvário. Abel pensou dessa forma, tinha parte de Deus em Abel. Abel estava com os canais limpos, enquanto Caim estava com os canais totalmente fechados, ignorante nas obras da carne. Em outras palavras, separado de Deus. Verdade. O altar de Caim e Abel, a palavra de Deus. Na verdade, ambos religiosos, é por isso que eu digo para vocês, a religião é uma cobertura. Foi que a Eva teve depois que ela caiu no pecado, ela se vestiu de folha de figueira, ali era uma religião dela. Amém? Religião não quer dizer que você está no céu. Religião não lhe salva, igreja não salva ninguém. O que nos salva é ter o gene de vida na alma, porque a manifestação disso aí, todo mundo vai perceber que há virtude nessas atitudes dessa pessoa. Amém. Amém? Então, tem o altar de Caim. Caim saiu para a cidade de Nod, encontrou mulher, casou, multiplicou. Hoje tem os filhos deles na terra, matando, prostituindo, fazendo tudo errado. E tem os seus altares. Os altares de Caim são anjos caídos, envolvidos pregadores, enganadores das pessoas. Você vai ver que quando Satanás ele teve uma guerra no céu com Miguel e seus anjos, ele perdeu a batalha, e na proporção que ele perde aquela batalha, ele desce para o Éden. Foi perturbar a Eva, e até que enganou. Porém, ele tem os seus altares hoje. E os seus discípulos, eles são revoltados. Os seus discípulos são desobedientes, porque o Caim é filho da desobediência de Eva. E aqueles herdeiros de Caim, que herdaram de Caim, também são desobedientes, porém religiosos, desobedientes à palavra. Amém? Amém. Tem mais uma colocação? Quero desde já aproveitar esse tempo para fazer a colocação. Diga. Sim, exatamente. E esse tormento, o que quer dizer? Porque elas ali veio. O lugar de tormento é a região dos perdidos. Chamada quinta dimensão. Quem morre em Cristo, o corpo vai para a sepultura, a alma vai para a teofania. Amém? E o espírito volta. Eles ficam atormentados, eles vão para o julgamento. Vão chegar ao dia do julgamento. E a tormenta deles é por isso mesmo, né? Porque eles já estão sabendo. Exatamente, até porque no lugar que eles estão, eles não estão tendo tranquilidade. Amém? É uma coisa se você estivesse subindo um lugar sem ter estabilidade. Você vai e não consegue nada. Você está pisando no chão liso todo o tempo, escorregando para cá e voltando para o mesmo lugar. E aquilo cansa o seu corpo e você continua aquele movimento. É um tormento. Então, você fala da consciência, porque eles já estão sabendo
Está desenganado totalmente. A salvação, gente, lembrando que a salvação não é conquistada do outro lado. Nós não temos essa concepção católica, cega e pagã. Por isso que Jesus veio para o Calvário, derramar o sangue puro e carmesim, para exatamente nos unir a Deus. Porque nós nascemos separados de Deus por conta do pecado de Eva e Adão. E nos une a Deus através da semente que Deus colocou em nossa alma, quando nós reconhecemos a crucificação do Calvário e recebe esse sacrifício a nosso favor. E aí então a gente vai ter a possibilidade de voltar para depois da queda, que é para a eternidade. Amém. Amém? Vai ter que voltar. Por conta de quê? Da semente que Deus colocou em nossa alma, vai possibilitar essa forma de retornar a Deus. Porque antes que Deus fosse Deus, nós estávamos na mente dele, nós estávamos arquitetados na mente de Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, esse Gálatas 5,19 está a inveja, né? É a inveja, gente, é algo da carne. Deus, isso é algo da carne, é o diabo que usa as pessoas, porque a carne, o diabo tem acesso a ela. Amém? Essa carne, quando a pessoa não está fazendo a vontade de Deus, o diabo tem acesso a essa carne, porque ele teve acesso lá na carne de Eva. E ele quer repetir o mesmo cardápio, e quando ele acha pessoas com a mente vazia, os canais entupidos, ele tem campo aberto para entrar e fazer o trabalho que ele faz. É a mesma coisa de um cortiço de abelha, ele entra e sai na hora que ele quer. Amém, irmãos? Amém. Então vamos agora para saber qual é a diferença do corpo, do espírito e da alma. Ninguém perguntou sobre isso? Houve uma pergunta na reunião passada que ficou para responder agora, não foi isso? Alguém perguntou. Pastor, o que é o corpo? Qual é a diferença do corpo, do espírito e da alma? E fica para a próxima reunião. Estou querendo a resposta. Não é isso? Amém? Amém. Alguém está gostando da reunião? Amém. Está aprendendo? Amém. Está sendo útil para você? Está gostando? Amém. Tem alguma pergunta? É agora não. Eu vou continuar com a minha palmatória aqui dos alunos que estiverem desobedientes. Então vamos lá, gente. Nós temos o corpo, não é isso? Temos o corpo. O corpo é natural da... Estou dando já a metade da resposta. O corpo é natural da terra. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Nesse corpo natural. O espírito é a natureza do corpo. Não tem corpo humano sem espírito. Para vocês terem uma ideia mais clara, o próprio Jesus Cristo, ele tinha o espírito natural do corpo natural e tinha o Espírito Santo. Amém. Quer um exemplo? Quando ele estava sendo crucificado no Calvário, ele disse assim: Pai, por que me desamparaste? Não é isso? Amém. Mas qual era aquele espírito que estava falando com aquele pai? Era o espírito natural dele. Amém. O corpo não fala se não tiver um espírito nesse corpo. Não é verdade? Aleluia. Então ele tinha o espírito natural dele e tinha o Espírito Santo que ali o gerou, que é o Pai, que gerou ele no ventre de Maria. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi sombra sobre Maria, ali veio Jesus. Jesus é o corpo de Deus, é o corpo que manifestou Deus. Não é que Jesus é um Deus e o Espírito Santo é outro Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Amém. E o que adora, importa que adore em espírito, nessa preposição singular, em espírito e em verdade. 1 João capítulo 5, versículo 20, Paulo diz assim, João diz assim, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, é o artigo. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Glória a Deus. João 10,30 diz: eu e o Pai somos um.
Então Jesus tinha o espírito natural dele e o Espírito Santo que ali o fez, estava nele. Porque se o Espírito Santo, que não morre, não tivesse saído daquele corpo, ele não teria morrido. Amém? Amém. Ele não tinha como morrer, porque Deus não morre. Verdade. Ninguém vence Deus, ele é invencível. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Então vamos lá. O corpo natural da terra, o espírito, a natureza do corpo. Não tem corpo sem espírito. Pessoal, agora a alma. A última fica para vocês. Qual é a diferença da alma, do corpo e do espírito? Amém? Isso aqui é uma faculdade, né? Amém. É, irmão? Uma faculdade espiritual. Assim como Lázaro, com o jovem rico, no versículo 22 de Lucas 16, ele sai da terra, vai para uma dimensão, e ali já vai tratar com o pai Abraão, já vai para o tormento, o outro vai para o seio de Abraão. Só lembrando, gente, quero deixar isso claro para vocês, se vocês estão anotando, vão conscientizando, não é obrigado os pastores que vocês congregam, a irmã Rosa, a outra irmã, concordar com isso aqui não. Pelo fato de eles não concordar, não significa que eu vou deixar de crer, como está escrito. É a questão individual, é aquilo que Deus nos deu. Amém? O que está escrito, eu não posso abrir mão. Então o que acontece? Qual a diferença da alma para o corpo e também o espírito? Eles têm diferença, o espírito. Hã? A alma é o gênio de Deus. Amém. A alma é o gênio de Deus. O único ser. Amém? Todo ser humano ele tem a alma. Já os animais quadrúpedes não têm. Tem salvação para cachorro, para gato, tem essas coisas. Né? Só para o ser humano. A Bíblia diz assim: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Se perderam aonde? Lá no pecado do Éden. Quando nasceram, já nasceram perdidos. Mas com o gênio de vida na alma, ele tinha como resgatar, Jesus veio para resgatar ele lá no Calvário, com sangue derramado. Aqueles que têm um gênio de vida na alma, aqueles que vêm predestinados. Quem não tem lugar para Deus entrar. Descreu que ali estava a proibição, não podia comer nem tocar, ela foi comer e tocou, e o pecado entrou. Deu a luz ao pecado, chama-se incredulidade. Ela foi incrédula em desobedecer a palavra de Deus. Ela descreu o que Deus havia falado e creu na que a serpente falou, dobrando ela em Gênesis 3, versículos 5 ao 7. Amém, irmãos? Entenderam agora? Uma rosa ficou com o olho brilhando agora. Então assim, gostaram da reunião? Amém. Foi produtiva? Amém. A irmã Maria não respondeu nada. É duas, é a Maria e a Alice. Vamos lá então. Por que são diferentes? Descobrimos por que são diferentes. Gente, a alma do jovem rico estava nessa condição. Voltando para Lucas 16. Por que ela estava? Ela tinha pecado. Ela não creu no que Deus falou, ela não deu prioridade à esfera espiritual, não deu prioridade à vida. Ela não foi ovelha. Porque Jesus disse: aquele que não negasse a si mesmo, não deixar pai e mãe, não deixar a família biológica, não quer dizer que você vai abandonar, mas põe Deus em primeiro lugar. Quando é que a gente coloca Deus em primeiro lugar? Quando tem um gênio de vida nessa alma. Quando não tem, desce para essa condição.
Eles se empapuçam com coisas naturais, os canais continuam entupidos, e não tem, essa alma não tem acesso a Deus, ela continua de mal a pior. É por isso que Caim não teve acesso a Deus, né? O Caim é um dos personagens que não teve, o jovem rico não teve, e tem mais gente na estrada também que não entende, né? Mas vamos aqui. A memória, como eu falei para vocês, ela vai armazenar aquilo que você fez, vai ser cobrado naquele grande dia. A consciência, a Bíblia diz, se a tua consciência não te acusa, tem confiança diante de Deus. Mas se ela está te acusando e você não quer consertar, você vai estar guardado na memória, naquele grande dia ela vai estar passando aquela memória toda para você. Olha, você fez isso, foi avisado, você não quis consertar. E isso que vai cobrar? A alma. A alma que vai cobrar. A alma vai cobrar o ser que chega lá sofrendo. Olha, eu tive lá, você não quis consertar, você ouviu. Está tudo na memória aqui. Quando vem para a memória, a consciência continua pesada. Mas não quer consertar, vem para a imaginação, fica imaginando. Oh meu Deus, eu podia ter feito aquilo. Vai para a imaginação. Perde o afeto divino. Nós temos aqui o afeto espiritual, que é a aproximação. O afeto espiritual é Deus e você. Quando você tem um afeto espiritual, você chega na casa do irmão, chega na casa da irmã, você vai tratar de coisas sobrenaturais. Amém. É um afeto espiritual, não é um afeto natural. Quando você vê o irmão chegar na casa de outro tratando de coisas naturais, que não é realmente aquilo, às vezes trata de negócio, tudo bem, é uma coisa que acontece. Mas quando vai para tratar das coisas espirituais, lê a Bíblia e vai tratar das coisas naturais, ele não tem afeto espiritual. Ele está com a consciência pesada de uma coisa, está na imaginação, e a memória está armazenando tudo isso. E consertar. Exatamente. Só tem uma forma de nós consertar. É lá onde nós erramos. Até para vocês terem uma ideia. Na hora de nós devolver uma oferta na casa de Deus, nós temos alguma olhar desanoi para uma pessoa dessa aqui, você tem que fazer o quê? Ir lá consertar, né? Pedir perdão. Ah, mas foi ela que fez isso, no vá, peça perdão, isso não tem problema não. Amém. Qual era o direito que nós tínhamos de ser perdoado? Nenhum. Jesus foi lá perdoar todos. Derramou o sangue dele lá. Oh, glória a Deus. Amém? A Bíblia diz que nem que seja ofertante, diz isso, mas se não tiver perdão, né? Se tiver alguma coisa com seu irmão, ele não recebe. Não recebe. Até para dar oferta ao Senhor, porque senão vai se tornar uma oferta natural, porque a oferta, para você ter uma ideia, gente, ela é tanto natural quanto espiritual. Ela tem duplo sentido na hora de você devolver sua oferta. Você acredita que Deus está ali, e você acredita que aquele ministério pode crescer com aquele plantio que você está fazendo, uma semente, uma oferta, uma semente. Deus coloca no seu coração, e ali então vai prosperar. Mas a sua vida precisa estar bem com os seus irmãos, bem com Deus, para poder prosperar e ter sucesso. Amém? Então, entenderam, né? O que entope esses canais naturais? Cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Tem crente que é soberbo, tem gente que já nasceu soberbo. Só ele sabe tudo, ele sabe fazendo tudo, na ponta do pé, com o peito estufado, quanto que ele não é nada. Ele é pó, e do pó ele vai ter que voltar para lá novamente, querendo ou não, vai murchar tudo. Essa é a pura verdade, gente. Nós temos que ter consciência de quem somos nós. É por isso que eu digo para vocês, o nós revelado é o nós que está na nossa alma. Amém, sim. É o que vai dar virtude a esse corpo, essa alma. E não vai fazer com que ela peque. Ela vai prosperar, ela vai ter desejo de trazer mais alma para o redil. Amém. Amém, amados? Amém. Louvado seja Deus. Olha que coisa. O
Caim, ele foi incrédulo. Porque Caim era semente da incredulidade, semente do pecado, filho da perdição. Algumas igrejas chamam de elo perdido, mas ele não foi encontrado. A Bíblia mostra onde ele está. Ele está introduzido dentro das Escrituras. Vamos ler Gênesis 3:19. Desde o comecinho da Bíblia. Pode ficar de pé. Pode ler. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó e em pó te tornarás. Amém?